Conferência com Deus. Of course, we've had such a wonderful time this week. Rocco, temos passado ótimos momentos esta semana. This has been a great week of blessings for me. Esta tem sido uma grande semana de bênçãos para mim. And I'm sure it has for you also, many of you here. E estou seguro que tem sido para vocês também, para muitos de vocês aqui. Many has received the Holy Ghost. Muitos receberam o Espírito Santo. That was our purpose in this meeting. Esse foi nosso propósito nessa reunião. And the reason we didn't advertise it way out was on the account of no place to put the people. E a razão pela qual não fizemos divulgação disto para fora foi por causa de não termos lugar para acomodar as pessoas. We just, Estão vendo? Nós só, night after night, the people just go away. noite após noite, as pessoas simplesmente vão embora. That's our local people. And we just missed it among our folks here. Que são do nosso povo local. E nós só mencionamos isto entre nossa gente aqui. And about the contribution just now for the baskets, that was meant for our local people. Acerca da contribuição, agora há pouco para as cestas, foi visando o nosso povo local. How that's our church thing. Como isso é coisa da nossa igreja. This is our regular Sunday school, see. Esta é nossa escola dominical regular, vê? And they, E eles, of course, if anyone wanted to help in that manner, we'd be sure that it's taken to the needy. lógico, se alguém desejar contribuir dessa forma, nós providenciaremos para que isto, sem dúvida, chegue às mãos dos necessitados. We have families in the city that don't have nothing, won't have nothing for Christmas. Temos famílias na cidade que não têm nada, não terão nada para o Natal. They're depending on this church. Elas estão dependendo desta igreja. And so that way, why, it'll go for that purpose. E assim, desse modo, ora, isto irá para esse propósito. One of the deacons, just tell them what it's for, or my sister back there will take it. Dos diáconos apenas diga a eles para o que é, ou minha irmã lá atrás receberá isso. Now, I hear we've already had baptismal service this morning. Agora, soube que já tivemos batismo esta manhã. They kindly beat me to that, didn't they? Eles, de certo modo, levaram vantagem sobre mim, não é? Well, then we'll just have another one tonight. So, and have two of them. Bem, então nós simplesmente teremos outro nesta noite, de sorte que teremos dois. So we suppose at least the pool will be filled. Assim esperamos, ou pelo menos o tanque estará cheio. For immediately after the service tonight, there will be another baptismal service. Porque imediatamente após o culto, esta noite, haverá outro batismo. And some of them, they said, would have to be baptized. E eles disseram que alguns teriam de ser batizados. So Billy run up a few minutes ago and told me, he said, don't come right away because that Brother Neville had to baptize first. Assim Billy correu até mim faz alguns minutos e me falou, disse, não entre já porque o irmão Neville tinha de batizar primeiro. And said there were many people there who had to go right away. E disse, havia muitos lá que precisavam ir logo em seguida. And they wasn't sure we was going to have baptism this morning. E eles não estavam seguros de que teríamos batismo esta manhã. Remember, this pool is always open. Amen. Recorde, esse tanque está sempre aberto. Always, anytime, any hour of the day or night, ready for baptism. Sempre, a qualquer tempo, qualquer hora do dia ou da noite, preparado para batismo.
Other ministers come in here and use this pool to baptizing. Outros ministros vêm aqui, usam este tanque para batizar. So we're very glad of that. Assim sendo, estamos muito alegres por isso. Nós somos nesta noite ricamente já abençoados por Deus, né? Ouvimos as mensagens, o sinal e a conferência com Deus. E vamos cantar nesta noite, número 111. Esta casa é reservada para Deus, essa casa somos nós. Esta casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus. Jamais o inimigo nela poderá tocar, porque esta casa é reservada para Deus. Josué foi destruir a Jericó, mas a casa de Raabe não tocou. Ele disse: esta mulher ao Senhor se converteu. Esta casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus. Esta jamais o inimigo nela poderá tocar, porque esta casa é reservada para Deus. Quando o crente está selado por dentro, Satanás selado fora ficará. Quando invadir a porta, ouvi alguém dizer: esta casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus. Se o Espírito Santo está morando em mim, neste mundo eu jamais terei prazer. Quando o inimigo vem me tentar, eu lhe direi: esta casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus. Amém. Quando o inimigo tentar me direi, eu direi: esta casa é reservada para Deus. Amém. Vamos cantar número 88. Cristo tem poder. Aqui está Mi. Na Bíblia está escrito no Novo Testamento: em Canaã da Galileia, Jesus foi no casamento, transformou água em vinho, deu ao povo pra beber, mostrando a sua graça, seu amor e seu poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, tem poder, Cristo tem
Aqui nesta noite, mas nós todos estamos aqui nesta noite, somos dependentes de Deus. Vamos orar com o pastor Adalberto, vamos lembrar também do irmão João e do irmão Valdecir em oração nesta noite. Amém. Vamos fechar nossos olhos. Senhor nosso Deus, glorioso e eterno Pai, Senhor tem poder, e o Senhor tem manifestado esse poder no decorrer de todas as eras. Poder para curar, poder para salvar, poder para libertar, poder para encher a igreja desse poder vivificador. Nesta noite, Pai, nós oramos por toda pessoa necessitada, pessoa que está enferma, conforme já foi mencionado, irmão João, irmão Valdeci, a irmã Regina também, Senhor. O Senhor possa, ó Deus, manifestar esse poder curador de Deus em favor destas vidas e da igreja aqui, ó Deus, e de todos quantos estão assistindo este mesmo poder, Pai. E aqui em nós, ó Pai, já habita o poder da salvação, que é um poder maior do que o poder de cura divina, conforme nós já aprendemos nesta noite. E sobre nós, ó Deus, descansa o teu poder. E bendito seja o teu nome, ó Pai, eternamente. Nós oramos, ó Pai bendito, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, né? Tem nenhum pedido de cântico? A irmã vai cantar, tem, né? A irmã Lúcia vai cantar.
mar vermelho separou e a muralha desabou. Deus estava lá. Quando a água da pedra então chocou, por uma fenda Moisés olhou. Deus estava lá. Lá no deserto a sarça ardia e o fogo não consumia. Deus estava lá. Elias orou e o fogo desceu. O cego gritou e recebeu, porque Deus estava lá. O mesmo Deus que estava lá está aqui. Hoje o mar vai se abrir para você atravessar. O mesmo Deus que no passado tudo fez pode fazer tudo outra vez. Você pode acreditar. Quando você chorou, Deus estava lá. Hoje Ele está aqui para te consolar. Quando a água da pedra então chocou, por uma fenda Moisés olhou. Deus estava lá no deserto a sarça ardia e o fogo não consumia. Deus estava lá. Elias orou e o fogo desceu. O cego gritou e recebeu, porque Deus estava lá. O mesmo Deus que estava lá está aqui. Hoje o mar vai se abrir para você atravessar. O mesmo Deus que no passado tudo fez pode fazer tudo outra vez. Você pode acreditar. Quando você chorou, Deus estava lá. Hoje Ele está aqui para Deus estava lá. Hoje Ele está aqui para te consolar. A irmã Clara também vai cantar, né? Louvar o Senhor nesta noite.
Amém, né? Graças a Deus, né? A irmã Lúcia estava cantando e eu estava pensando, né? O irmão Brano, ele pregou uma mensagem tirando Deus da história. E o nosso Deus não é só o Deus da história, não. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Um dos maiores milagres do Velho Testamento. Deus abriu o Mar Vermelho. E Ele está nesta noite para abrir para você. Somente crer, somente crer. Pastor Benedito. Ana. Oi. Amém. Boa noite com Jesus. Deus nos abençoe. Pediu ele aqui para ligar o ventilador. O Eder para estar adivinhando, não ligou o ventilador aqui. Eu estava com frio agora mesmo. Mas agora não está muito frio, não. Então nós estamos aqui novamente nessa sexta-feira. Nós combinamos, elegemos de ter um culto na sexta-feira e o povo tem mantido isso, né? Se não, qualquer desses cultos evangelísticos, de oração, se o povo não mantesse, não tinha o culto. Mas como o povo está mantendo o culto com seus esforços, então está acontecendo o culto e nós cremos que todo culto tem algo assim diferente. Às vezes nós temos um visitante que muda muito assim a atitude do culto quando tem um visitante. Muda mesmo, né? Parece que os hinos ficam mais valorizados, a pregação. Como um dia que o Jeff esteve aqui, o pregador de Goiânia pregou, parece que estava falando com ele mesmo assim, chamou ele. Eu pensei, sei agora, eu acho que aquilo nunca vai sair da vida dele mais. Deus, quando Ele quer falar com a pessoa, Ele tem as suas maneiras, as inspirações, e Ele fala. Então, nós estamos aqui nessa sexta-feira, tenho observado também que o pastor Joaquim está abreviando muito as respostas das perguntas da escola dominical. São perguntas que não é boa para se responder para o mundo todo, para qualquer pessoa. São perguntas mais locais, né? Pergunta e às vezes até tem que responder no escritório. Mas eu observei que na sexta-feira, na pregação de sexta-feira, ele responde, ele fica com as perguntas lá antes de domingo. E ele na sexta-feira responde ao pé da letra aquilo que a pessoa estava querendo saber. Só que às vezes a pessoa não for frequente, na sexta-feira não está ouvindo, e a própria pessoa que fez a pergunta não usufrui da resposta. Mas outros que observou o que era a pergunta, usufrui da resposta. Então, a de sexta-feira, está na palestra, ele respondeu uma pergunta de pessoas que estavam assim sofridas, até sem força, para tomar a sua própria cruz. E ele queria uma resposta, uma ajuda, porque tem coisa que é difícil a pessoa assumir. Aí na sexta-feira ele diz, ó irmão, a melhor coisa que você faz é tomar a sua cruz e seguir a Jesus. E ele
vai resolver as coisas. Mas o que eu achei importante é que ele diz assim, duas frases. É que ele diz assim que tem pessoas que traz paz. Todo tempo ele está distribuindo paz, mesmo em dificuldade. E isso fala na Bíblia, né, que eles tinham alegria nas tribulações, até porque sabia por que estava sofrendo. Mas ele diz que tem pessoas que criam atmosfera só de... Aí fala daqueles espíritos que acham lugar para, como foi dito a respeito disso, um espírito que veio da parte do Senhor para atormentar. Tem pessoas que têm uma porta aberta para um espírito que tormenta. Tormenta ele e tormenta os outros também. Mas, contudo, ele valorizou os dois lados. Talvez tem mais quem gosta de atormentar do que quem gosta de trazer paz para o lar, para a família, para as pessoas. Então aquela resposta foi muito idêntica, muito boa. E o melhor que se faz, como é que nós vamos fugir da nossa cruz? Não tem como. E quando nós assumimos, quando nós reconhecemos, a gente pode ter paz nos momentos de tormenta. Lá Jesus esteve na tormenta, lá com os discípulos, aquelas coisas que teve. Mas ele dava conta de trazer paz. Então tem gente que tem Cristo mesmo para trazer paz na tempestade. Eu achei importante essa resposta e fiquei com isso. E hoje, por exemplo, nós temos um visitante qualquer visitante traz uma novidade para a igreja. E hoje nós temos um visitante mais diferente, né? Quem veio, nós vamos ouvir o pastor Adalberto, às vezes não sabia que ele estaria aqui. E vamos ficar assim, na sexta-feira, prevenido que Deus pode falar com a gente na sexta-feira. O que ele não falou domingo, esclarecidamente, ele pode falar na sexta-feira. Depende da nossa necessidade de ouvir de Deus. Então, seja quem for que estiver falando, evangelista, pastor, se nós nos colocar nessa posição, ele fala, ele tira o pregador da linha dele, ele tira da leitura que ele vai fazer, e ele fica compromissado de responder as nossas perguntas, nossas interrogações qualquer, e às vezes nos animar e encorajar, porque eu estava falando aqui a respeito do pastor que me trouxe para cá, parecia até uma loucura dele, minha, na época, mas devido dele ser daquele jeito, foi ele que foi usado para fazer isso, que eu não sabia, nem ele o que estava fazendo. Mas hoje nós já sabemos o que Deus estava fazendo através do que fez, através daquilo que aconteceu. E aí a gente está meditando, analisando as coisas. E aí, se não fosse daquela maneira, não acontecia. Se fosse analisar pela razão, ele não tinha coragem. E nem tampouco eu tinha, mas Deus preparou tudo antes para acontecer e aconteceu. E nós estamos agradecidos a Deus. E aí, o que um pastor tem que falar para você tem que ser ele mesmo. Deus usa. O que um pastor tem que fazer por nós, uma coisa qualquer, Deus usa. Ele não quer, às vezes ele não sabe, não entende, mas Deus está fazendo aquilo. Basta nós aguardar e depois nós ver o resultado daquilo que Deus estava querendo fazer. Então, graças a Deus, o pastor Alberto está aqui, vamos ouvir somente crer. E vamos ouvir, ficar atento para nós ouvir de Deus. Às vezes o pastor Alberto não sabe, nem vai saber que está falando com alguém, mas se nós colocar nessa posição, Deus se encarrega, né? Somente crer, tudo é possível, somente crer. Amém?
Pai Celestial. Estamos, ó Deus, em Tua santa presença nesta noite. Ó Deus, todos estamos carentes de Ti. Cada dia que passa, Senhor, mais carente vamos ficando. Como Abraão, cada tempo que passava, mais de Deus ele precisava para cumprir a promessa. Pai, assim ajude a nós nesse tempo, quando as forças não for mais, quando tudo estiver passado de nós, até mesmo esse corpo robusto, que nele fazíamos muitos planos, também vai passar. Mas quando o Senhor esteve aqui na terra, o Senhor disse: passará os céus e a terra, tudo passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão para sempre. E Pai, para nós permanecer para sempre, uma grande mudança, uma grande obra tem que ser feita nas nossas vidas, do físico ao espiritual, ao espírito. Que Tuas bênçãos, ó Deus, seja conosco. Nós estamos crendo que cada passo do nosso caminho nós vamos chegando para mais perto de Ti. Ó Deus, cada passo que damos na vida é um degrau a mais que estamos subindo ao céu. Assim fala conosco nesta noite, ó Pai, eu mesmo preciso ouvir. E a congregação também precisa ouvir. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, acrescente Tuas bênçãos à leitura da palavra, a qual será lida nesta noite. E fala por meio dela a nós, para que traga edificação para a nossa alma. No nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite com Jesus. É sempre um privilégio estarmos reunidos aqui, revendo os companheiros, irmãos e amigos de jornada. Primeiro quero agradecer a Deus por me ter dado vida até o dia de hoje, e ao pastor Benedito pela sua confiança, e a vocês por terem paciência comigo. Nós vamos ler, irmãos, a Bíblia, para nós ganharmos um tempo. É na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11. E como o pastor estava dizendo, as coisas que Deus faz, elas quase todas são ocultas de nós. E eu mesmo não sabia que eu estaria aqui nessa sexta-feira, né? Eu não sabia, mas Deus sabia que eu estaria aqui. Todos encontraram? Então nós vamos ler, né? Eu tinha uma outra escritura para essa noite, depois eu vou mostrar. Mas é como foi falado aqui, Deus dirige tudo para nós através do Espírito Santo. Nós não precisamos ficar ociosos com o que havemos de falar, com o que havemos de falar. E o Espírito nos dirige a falar aquilo que a igreja está precisando de ouvir. Na realidade, nós já ouvimos essa noite quase que o suficiente. Se fosse para nós parar aqui e ir para casa, nós já estávamos saciados. Mas sempre nas mesas tem a sobremesa, né? Sempre depois que você come ainda tem mais alguma coisa. Então vamos seguir avante aqui. Vamos ler segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11, a seguir.
Cada leitura dessa é uma mensagem. Leia, medite, vamos ler compassadamente, não vamos correr. Como Paulo diz aqui, o mistério da reconciliação, ou o ministério da reconciliação. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejam também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder-nos, que se gloriam na aparência e não no coração. Para que tenhais que responder, que se gloriem na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservarmos o juízo é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele porque ele morreu e ressuscitou. Porque ele morreu e ressuscitou. Amém. Que Deus acrescente suas bênçãos à leitura de sua palavra. Podeis assentar. A outra escritura que eu tinha em mente para ler era o Sermão da Montanha, as Beatitudes, capítulo 5, que diz: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém. Então, assim que sabemos o temor que deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifesto a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Amém. Ser manifesto está sempre pronto. Na mensagem Adoção, o profeta trouxe um sermão intitulado de A Manifestação dos Filhos de Deus. A manifestação. Trouxe também a posição no corpo de Cristo. E Paulo está falando nessa escritura para nós da manifestação, de nós sermos manifesto em nossa consciência, sermos manifesto no Espírito, porque se o Espírito de Cristo, que ressuscitou dos mortos, está em nós, Ele manifestará em nós
o mesmo que manifestou em Cristo. Ele trará sobre nós a mesma vida que estava em Cristo. Porque logo ele terá domínio completo daqueles que se renderem a ele por meio do Espírito. Porque quando nós terminarmos a nossa vida aqui na terra, nós não temos muita coisa quando chegarmos ao fim da nossa jornada. Não temos. Pensamos que a viagem para o céu é ajuntando para levar. Não é como a viagem aqui da terra. A viagem aqui da terra é pega a mala, pega a roupa e vai pegando coisa. Depois o carro não cabe mais, tem que deixar um pouco. Mas a viagem para o céu é deixando. Se você vê o sermão que Jesus pregava aqui em Mateus, ele diz aquele que não deixar. Aquele que não deixar. Você pode observar que sempre que Jesus falava, ele dizia que era para os discípulos deixar. Que não deixar pai, que não deixar mãe, que não deixar fazenda, que não deixar. Porque lá não é um reino terreno. Para onde nós estamos indo não é um reino terreno de coisas palpáveis, de coisas de posse material. A posse da noiva está na estatura do varão perfeito. A posse da noiva está ali. Se ela tem alguma coisa, ela pode olhar ali e então pode contemplar o que ela tem. Então vai ficando, vai deixando. Olha, quando Abraão encontrou-se com Deus, ele não tinha mais nada. Sara não tinha mais nada que pudesse oferecer para Deus. Agora era Deus oferecendo para Abraão o que Abraão precisava para satisfazer a promessa da palavra. Não tinha mais nada. E quando nós aceitamos a fé, nós pensamos, se Jesus vir agora eu tenho condição de me encontrar com Ele. Aí Deus deixa tudo passar, anos passarem, saúde passar, tudo passar. Parece que quase toda a vida passa, se vai, porque Deus não precisa dessa vida para nos colocar na outra vida. Não é essa vida que nos lançará, eu estou falando da vida terrena, de um corpo musculoso, cheio de vigor. Deus não precisa disso para nos colocar na eternidade. É certo que o nosso corpo será transformado para poder entrar lá. Esse não entra de maneira nenhuma. Nunca pensamos que vai ser assim. Irmão, quando Cristo manifestar ali nas nuvens para buscar sua noiva, ela receberá as condições para subir e a transformação, e esse corpo aqui deixa de existir. Ele tem que deixar de existir. Nós precisamos de uma mudança total. Não é parte mudado, parte não mudado, um pouco pacífico, um pouco agitado, um pouco de fé, um pouco de dúvida. Não é assim. Somos completamente transformados à semelhança de Cristo em tudo que pensamos ser. Corpo, alma, espírito, atitude, maneira, fala, tudo que estiver em nós é igualmente Cristo. Então, toda a luta de Deus com o homem é para tornar o homem ao que o homem era antes de pecar.
Essa que é a grande luta. E quando Deus em Cristo veio aqui na terra, os homens estavam todos carregados de coisas dessa vida, deste mundo, desta terra. E então veio a mensagem para que aquele que não deixar. Aí depois Jesus disse, ainda tá pouco deixar. Aquele que não negar a si próprio. Porque aí vem o negar a si mesmo. Aí vem o não mais vivo eu depois de negar-se a si mesmo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque Deus quer devolver para os seus filhos a posse deles que eles tinham antes da fundação do mundo. E se Deus devolvesse no estado em que nós estamos agora, o que nós ia fazer com a terra? E os mansos herdarão a terra. O que nós ia fazer com as árvores? O que nós vamos fazer com o boi, com os animais? Então Deus devolverá para o domínio dos homens a terra novamente, mas a nova terra para o novo homem, porque esse homem manso, ele será transformado à semelhança de Deus. Porque o que os homens fizeram com a terra? Que eles destruíram a terra, destruíram as árvores, e para nós comer hoje nós temos que matar. Deus vai levar tudo ao princípio novamente, aonde eu comerei sem matar, comeremos sem matar ninguém. Então hoje você tem que matar o frango, tem que matar o boi. E quando Adão vivia envolto no manto da santidade de Deus, ele nunca precisou matar nada para viver. Ele tinha vida eterna em si mesmo. Então, a luta de Deus é para levar o homem de volta à condição original. E quando o homem estiver na condição original, todas as outras coisas voltarão ao original. Porque a queda veio através do homem. Então a reconciliação do mundo, é certo que o que a terra está esperando? A terra não está esperando a manifestação de Cristo nas nuvens. A terra está esperando a manifestação dos filhos de Deus, porque a terra sabe por onde o pecado entrou. E a terra sabe, a natureza sabe por onde é que o conserto da terra vem, da natureza. Então o profeta diz que toda a natureza está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Porque pela manifestação dos filhos de Deus, a terra também passa a ter sua renovação, sua transformação. Então, nessa mensagem aqui, posição no corpo de Cristo, o que tudo está esperando, o que toda a criação está esperando, a manifestação dos filhos de Deus, está esperando a igreja voltar para a sua posição. Para a sua posição na terra. Ele tinha domínio na terra, é isto certo? Ele não era o Elohim, então ele era Jeová. Vê? Isto é, eu sou Deus.
eu fiz alguns menores do que eu. Isso foi o que Deus disse. Eu tenho lhe dado o domínio da terra. E em seu domínio, o domínio sobre eles, que é a terra, o homem tinha o domínio sobre a terra. E toda a criação está esperando que os filhos de Deus sejam manifestos. Porque o homem perdeu o domínio da terra por meio do pecado. E Deus veio tirar o pecado do homem para que o homem se manifeste como filho de Deus e a terra seja purificada, seja restaurada junto com essa manifestação. Estamos esperando pela vinda daquele alegre dia do milênio, quando o nosso bendito Salvador virá e levará sua noiva. A terra está clamando por aquele dia de doce libertação. Cantando aquele hino, livre estou, e o irmão começou a cantar, eu disse, será que está livre mesmo? Irmãos, em parte, nós estamos livres e em parte falta a doce libertação para nós. O profeta diz, quando o nosso Salvador voltará à terra outra vez, só depois da doce libertação da terra. É isto correto? Esperando Deus, tentando colocar a sua igreja na sua posição, para manifestar a si mesmo, entrando naquilo para que ele possa obter desta maneira, digamos. Aí está no meu espírito fluindo livremente. Aí está ele, que aquilo eu posso agir aqui, consiga outro aqui e estabeleça, eu posso estabelecer a adoção, estabelecendo, manifestando, tirando-o daqui e fazendo uma cerimônia para ele, visitando-o com um anjo, dizendo-lhes algo agora, Agora, se o que ele disser é verdade, agora, se ele está simplesmente planejando algo, isso não dará certo. Agora aquilo não dará certo. Tivemos muito daquilo, mas eu quero dizer, as manifestações de Deus, quando Deus manifestou a si mesmo, ele enviou para fora. Então ele saiu, e o que ele disse é a verdade, e o que ele faz é a verdade, e o que ele faz, ele manifesta Cristo. Como você o julga? Pela maneira que ele permanece com a palavra, corretamente com a palavra. Vê? É assim como você conhece todos os homens, é pela maneira que ele permanece com a palavra. Se eles não falarem de acordo com a palavra, não há vida nenhuma neles, diz a Bíblia. Vê, deixe-os de um lado. Amém. Se não manifestar de acordo com a palavra, se não manifestar no espírito da palavra, se não manifestar na consciência, como disse Paulo, o profeta disse, deixe de um lado.
Deixe-o de um lado. Então, descobrindo-nos o mistério da sua vontade para nos adotar, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. A terra está esperando, eu estou esperando, você está esperando, nós todos estamos em um tempo de espera. E devemos esperar, devemos buscar, porque aquele que busca encontra, aquele que bate se abre, e aquele que procura acha. Mas nós vamos deixando umas coisas e vamos tomando posse de outras coisas. Das coisas que são manifestas pelo Espírito de Deus para o crescimento do nosso homem interior. Então, nós já deixamos muitas coisas. Estava conversando com uma senhora no sábado, sábado passado, e ela entrou em debilidade física, enfermidade, pegou o vírus, depois tem mais um problema que era quando era criança, e fazendo profissão de religião, e fomos conversando com ela e chegamos ao presente momento que ela está vivendo, e a ela foi perguntada se ela estava preparada. Ela disse, triste, que não estava. Irmãos, igreja, que Deus nunca deixe nenhum percorrer a jornada da vida aqui na terra e se encontrar no final do caminho com a sensação de insegurança dentro de si, de não estar preparado. É a conquista nossa por toda a vida. Nós não estamos reunidos aqui nessa noite em torno da palavra para nos despreparar de maneira nenhuma. Nós estamos reunidos em torno da palavra, da mensagem mais forte que o mundo já conheceu, para termos segurança de quando nós formos atravessar o rio, o profeta disse, estejamos seguros de que o nosso passaporte está na mão para nós entrarmos para o outro lado. Seguro. Nunca deixe de maneira nenhuma seu espírito ou você mesmo se sentir inseguro em momento nenhum. Se você se sentir inseguro na sua jornada, clame a Deus por segurança. Irmãos, parece que toda a riqueza, eu digo nesta noite, toda a riqueza que a noiva de Cristo possui, no final do caminho é estar segura para se encontrar com Cristo. Afinal de contas, o que é que nós estamos fazendo? Lendo a Bíblia, orando, indo ao culto, indo ao encontro, e toda a nossa vida é para o quê? É para estarmos prontos. É para estarmos prontos. Então, que nenhum se sinta de maneira nenhuma inseguro. Não é hora para isso. É hora para estarmos se sentindo seguros. Você fala, mas tem tanto de coisa contra mim, tudo se tornou contra mim. Pois é, no meio desse mar revolto, quando tudo estiver ao contrário, nunca desça do barco, nunca pegue um bote, nunca saia como é que o profeta disse? Nunca saia da fila, nunca saia do barco, porque só tem vida se ficar no barco. Quando o anjo encontrou-se com o apóstolo Paulo naquele dia, 14 dias dentro do mar revolto,
Todas as esperanças já tinham se ido. Ninguém estava, nem Paulo não estava comendo, nem bebendo. Entrou na grande escuridão das trevas no meio do mar, e o mar revolto. Nada parecia favorável para Paulo e para ninguém que estava naquele barco. Mas o anjo de Deus do qual Paulo servia, veio naquela noite no barco e disse: Paulo, tem bom ânimo, permaneça firme. O barco, na verdade, vai se perder, ele vai ser demolido uma hora dessa, mas nenhum que navega no barco se perderá ou morrerá, contanto que permaneça no barco. O barco nosso, irmão, só é o suficiente para encontrar a ilha aonde nós vamos viver a vida eterna. E Paulo chegou no meio do povo, todo mundo triste, abatido, com fome, cansado de lutar e nada de bonança. Paulo disse: tem de bom ânimo, porque o anjo de Deus do qual eu sirvo veio a mim essa noite e disse para mim que todos vocês estavam entregues a mim, nenhum de vocês morreria, mas tem que ficar no barco. O barco vai bater numa rocha de gelo aí, ou numa pedra, e vai se demolir. E logo uns disseram: então nós vamos tomar um bote e vamos cair fora do barco. Ele disse: nenhum sai do barco, fiquem no barco. Irmãos, nós temos que ir nesse barco até nós alcançar a terra. E esse barco frágil na tempestade hoje somos nós. O mar empurra de um lado, empurra para o outro, mas o mesmo Deus que Paulo servia enviou o Espírito Santo para habitar no coração de cada um de nós e nos acalmar nos momentos agitados da vida e dizer para nós: permaneça firme nesse barco, porque logo aí na frente a terra firme para vocês morarem. Porque isso aqui, irmão, virou eles chamam de sumidor, né? Você pisa de um lado, afunda, você pisa do outro, afunda. É pecado por todo lado, é incerteza na cabeça dos homens, mas o nosso barco está seguro. Tem hora que você sente Jesus dormindo, né? Aí dentro, mas na hora que a tempestade vem, você vê que uma força se levanta de dentro de você e faz com que a tempestade se acalme. Aí você segue dizendo: Senhor, continue lá na polpa do barco. Com Cristo no barco, tudo vai bem. Então não desanime, não desanime. Você nunca vai ter todas as pessoas te elogiando. Você nunca conseguirá 100% de amor em meio à sociedade que vive. Não, não é assim. Jesus Cristo chegou em Nazaré, poderia ter sido recebido nos braços, mas quando Jesus começou, curou um, curou outro, atraiu uma grande multidão de Nazaré. Para quê? Para dizer: olha, não é ele o filho de José e de Maria, cujos pais nós conhecemos? E começaram até que Jesus teve que sair de Nazaré, porque ele não podia fazer mais muito por Nazaré, porque ele não encontrou ali em Nazaré o que ele precisava encontrar. Então, muitas pessoas às vezes se abatem porque elas não conseguem encontrar o 100% em tudo. Em qualquer comunidade que você estiver, você vai ser amado por uns e evitado por outros. Eu não vou dizer outra palavra, mas evitado. Em qualquer comunidade que você estiver, se for na empresa, qualquer lugar. Você fala: mas para mim ser assim, eu preciso ser uma pessoa muito ruim. Não é assim. Jesus não era uma pessoa ruim.
é porque nós nunca conseguimos das pessoas, em qualquer ambiente que for. Quantos já leram o profeta dizendo assim: eu lembro de irmãos batendo em minhas costas, dando tapinha, dizendo eu te amo, irmão Brano, eu te amo, irmão Brano. Lembra? Então, amava? E Jesus Cristo era a mesma coisa aqui na terra. Muitos cercaram de Cristo, estiveram em volta dele, para apenas usufruir de Cristo aquilo que satisfazia os seus desejos carnais. Então não se abata, irmão, por nada. Não fique entristecido quando tudo parecer o contrário para você. Glorifique a Deus. Eu estava ouvindo uma meditação hoje e eu fiquei pensando nisso, sobre Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Foi dito nessa meditação que quem se prostrou-se diante do Deus que foi criado lá na Babilônia, não foi os babilônicos, não. Quem se prostrou diante daquela situação que foi criado foi Israel, porque quem não fizesse morria. E só foi encontrado 4 homens que a morte não pôde amedrontar e nem dominar. Israel todinho curvou-se diante da situação. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram diante da situação. Parecia que a morte havia chegado ali. Ou adora como o rei ordena, ou vai morrer. Você sabe o que eles disseram? Eles disseram: o nosso Deus tem nos dito para que nós nunca se curvemos diante, ou se curvamos diante de Deus algum que existe na terra, porque nós só reconhecemos um Deus, que é o Deus do céu. E eles venceram os desafios daquele dia. Então é certo que nós venceremos todos os desafios que se colocar diante de nós. Porque nós vamos criando, irmãos, o equilíbrio de um filho, de uma filha de Deus cheia do Espírito Santo, para reconhecer a manifestação do Espírito Santo que está operando no coração de cada um de nós, trazendo a preparação para nós subirmos. Mas nós podemos descansar que essa peleja é só do lado de cá, do lado de lá não. Você fala, por que dessas indiferenças? Aí você vê os sábios, os entendidos de hoje dizendo assim: olha, tanta desigualdade. Eu podia fazer uma pergunta nessa noite: qual que é os resultados da maior desigualdade que existe na Terra? Não é cor, não é posição, não é posição, condição financeira, não é por um ser baixo, o outro ser alto. Isso não tem nada a ver. A desigualdade que existe no mundo é movido pela desigualdade de espírito que opera no coração das pessoas. É o espírito, é um estado de espírito que leva as pessoas a serem desigual com a outra. Você pode observar que quando Jesus ensinava, ele trazia o espírito de igualdade para toda a igreja. A igreja de Deus não tem desigualdade. A igreja de Deus, que é cheia do Espírito de Deus, ela não vive o espírito de desigualdade. Eu digo, pelo menos tinha que ser. Não é para ter desigualdade. Porque Jesus disse: aquele que quiser ser
seja servo. Porque Jesus trouxe exatamente isso, para que a igreja, no Espírito de Cristo, não viva uma vida de desigualdade entre si. Porque a única coisa que pode levar a igreja, o povo, um ser humano com o outro a ser igual, o que é? É o Espírito Santo. É por isso que Deus não tem dois espíritos para dar para a igreja, porque se Deus tivesse dois espíritos, seria desigual. É um espírito, é uma fé, é um só batismo, é um só Senhor, que leva a igreja a ser igual. Se você tomar os crentes da era de Paulo, eles têm que ser igual aos crentes da era seguinte. Eles vão ser igual aos crentes da outra era, até que chegue na era em que nós estamos vivendo. Você sabe por quê? Porque o profeta disse: se os de Paulo e os de Pedro entrarem, os meus também entram. Você vai observar que a igualdade de mensagem, a igualdade de espírito, leva a igreja à mesma altitude na fé, leva a igreja ao mesmo nível, leva a igreja a ser a mesma coisa. Então é pelo espírito de amor, é pelo espírito de paz. E Jesus disse assim: aquilo que queres que os homens te façam, seja igual, faça igualmente. Você quer que uma pessoa te ame? Ame. Você quer que uma pessoa te sirva? Sirva o primeiro. Então, com Deus não tem. Deus levou a igreja a ser uma igreja nivelada, igual. Não é um... Você vai observar que quando Paulo foi comparar seu ministério com o de Pedro, era igualzinho, igual. O ministério de Paulo é igual ao de Pedro. O ministério de Pedro, o ministério de Paulo é igual ao ministério do profeta William Branham. E o profeta diz que a noiva seria igual à mensagem que ele pregou. E seria igualmente o ministério da noiva. Então, irmãos, que Deus abençoe a todos nós, nos leve a essa igualdade de espírito. Nós já estamos vivendo essa igualdade de espírito. Se você sair daqui e for para outro estado, encontrar um irmão lá, você vê que aquele irmão é exatamente como você é. Igual. Não tem diferença de maneira nenhuma, porque o Espírito é o mesmo. É o mesmo Espírito Santo. Então que Deus nos ajude. Eu creio que era isso que Deus tinha para falar nesta noite. Que Deus abençoe a toda a igreja, abençoe aqueles que estão nos ouvindo pelo sistema de transmissão, do outro lado da cidade, do outro lado aí. Que a graça de Deus seja com cada um de nós. Nessa jornada vamos deixando algo e vamos tomando algo. Vamos deixando tudo o que tem que ser deixado e vamos lutando e tomando de Deus tudo aquilo que Deus tem para dar para nós vencer. Então eu tenho sempre dito nas minhas reuniões, se tem uma pessoa que eu tenho que lutar com ele, que eu tenho que vencer, como dizia o profeta, essa pessoa sou eu. Eu não tenho que lutar contra ninguém. Cada um carregará consigo o suficiente para que ele lute sua vida toda. Então eu tenho que lutar comigo mesmo, porque é individual. Eu tenho que aparecer diante de Deus, que comparecer diante de Deus. Basta cada um dizer, Senhor, eu tenho que comparecer diante de Ti. E aí começa a lutar consigo mesmo para que esse ser esteja em condição de subir. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém. Fortaleça cada coração, dê graça, saúde, força a todos, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Amém, né? Nós fomos ricamente abençoados esta noite, né? Não sai do barco, né? Que nós estivemos no barco, Deus é responsável por nós.
foi falado desta noite, né? Está em conexão conosco a irmã, o irmão Ribamar e família, o irmão Anderson e família, e a irmã Aparecida também na Palmares Sul. Vamos dizer para eles: Deus os abençoe todos vocês que estão em conexão conosco. Vamos orar, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, esta noite, por nós fomos ricamente abençoados pelo Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor, vencer a nós mesmos, Senhor. Nós queremos, Senhor, estar com o Senhor, Pai. Nós queremos estar naquele grande dia, Senhor, com aquele grande imã, começar a descer e puxar, Senhor, as pessoas que estão em conexão com o Senhor, Pai. Nós queremos ser um dos tais, Senhor, Pai. Pai, a terra está gemendo pela manifestação dos filhos do Senhor, Pai. E nos ajuda, Pai, neste momento, Pai. Abençoe, Senhor, os nossos irmãos que estão em conexão conosco, que ele seja curado, seja liberto, que seja protegido pelo Senhor. Leva-nos para nossos lares, Senhor, em paz, Senhor, e nos dá uma boa noite de descanso, Pai. E nos ajuda, Senhor, para o dia da manhã, Senhor, que o Espírito do Senhor nos guarda, nos guia, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abençoa um ou outro, né? Até domingo, se Deus nos permitir, nós estaríamos aqui de novo. Em nome do Senhor Jesus.